Olá, você, seja bem-vindo ao podcast do professor André Galindo, o seu podcast que cresce a cada dia, trazendo informação e entretenimento. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio um grande amigo, né, o engenheiro em segurança do trabalho, Vinícius Igoa. É isso? Isso aí. Correta a pronúncia? Sim, é isso aí mesmo. Então, nosso parceiro Vinícius está aqui conosco hoje e a gente vai bater esse papo aí falando sobre a questão da segurança do trabalho. Seja bem-vindo, meu amigo, ao nosso podcast. Obrigado, meu amigo. É isso. Vinícius, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que segue a gente aí, né, no nosso podcast, falasse um pouquinho sobre a sua área de atuação, o que você executa, para o pessoal saber um pouquinho sobre essa área, né? Bacana. Antes de tudo, queria agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de fazer parte desse trabalho que está levando o nome de Arapiraca e de Alagoas para todo o Brasil, né, sempre trazendo novidades aí. Então, muito bacana, né, divulgar a nossa região, divulgar os empresários, as atividades que a gente está desenvolvendo aqui. E parabéns. Obrigado, Pode ter certeza irmão, que junto, né? Vai colher bons frutos disso. Né? Amém. Já está colhendo, na verdade, né, professor? E meu nome é Vinícius Igoa, como você falou, eu sou engenheiro, né? Minha primeira graduação foi em engenharia de pesca na UFAL. Não cheguei a atuar na área. Me apaixonei pela segurança do trabalho. Eu lembro que em uma das falas de meu pai, né, quando eu estava nesse momento de escolher, ele disse: meu filho, escolha uma coisa que você se imagine fazendo daqui a 30 anos, com um sorriso no rosto. Então, me apaixonei pela segurança do trabalho. É uma área que eu respiro segurança do trabalho, né? E que é uma área assim, que está crescendo muito no mercado, né? Lida com vidas. E isso é muito importante hoje. E vem se desenvolvendo cada dia mais aí. E coisa boa, né, meu irmão? Lidar com vidas, né? Isso. Então, isso é uma coisa muito importante que muitas pessoas não enxergam essa necessidade, né? Isso. Acha que a profissão ela tem que ser executada de qualquer maneira, né? E muitas vezes esquece da vida, né? Muitas empresas elas cumprem por conta da legislação, né? Com medo de multa. Mas assim, é uma área que você valoriza o seu colaborador. Às vezes a gente pensa que valorizar o colaborador é só salário, é só dinheiro. Não, quando você tem um ambiente de trabalho saudável, né? Que oferece segurança para ele ir e voltar para casa, levar o sustento dos filhos, né? Com segurança. Então, é uma maneira de você valorizar o seu colaborador também. Você falando isso aí, eu lembrei sobre a questão do capacete, né? Sim. Muito motociclista, ele usa o capacete por conta da multa, né? Isso. Muitas vezes não quer usar o capacete e tal, mas o capacete, em primeiro lugar, ele foca a segurança, a vida, né? Perfeito. Então, muitas pessoas assim acham que não usar o capacete vai ser multado porque tem que estar com o capacete, mas por conta da questão da segurança e da vida, né? Isso. Então, isso aí é a questão da profissão também. Muitas pessoas fazem porque tem medo de ser multada e não pela necessidade de ter esse cuidado, na verdade. Verdade. Então, isso é uma coisa que nem todo mundo tem essa preocupação. Meu parceiro, eu fiz aqui umas perguntas que a gente vai desenvolver durante o nosso bate-papo, mas antes eu queria mandar um abraço para os nossos patrocinadores, né? Osmar Motopeças, Pizzaria A Família, a pizzaria do nosso amigo Adriano, lá do bairro Planalto, Universo Transformar, transformando vidas através da educação e treinando líderes há mais de 12 anos, Universidade Anhanguera, concurso de graduação, pós-graduação, tecnólogos, licenciatura e bacharelado, nossa amiga Michelane Rocha. Então, são alguns patrocinadores que a gente vai falando durante a nossa entrevista. Bacana. Vinícius, deixa eu dar continuidade aqui. Como a gente está falando sobre a segurança do trabalho, algumas profissões elas estão sendo mais faladas agora, né? Isso. E a segurança do trabalho ela é uma das profissões que a gente está ouvindo falar com maior frequência nesse momento atual. Mas aí eu faço uma interrogação. Por que não se falava antes? O que é que impedia de se ter por exemplo, esse olhar para a segurança do trabalho, se já existem as empresas? Isso. A gente tem o Ministério do Trabalho, né, que é o órgão que regula essa questão, que fiscaliza as empresas aí. E foi criado pelo governo federal o E-Social, que é um sistema de escrituração, né? Então ele reúne vários órgãos. Entendi. Hoje em dia as empresas elas são obrigadas a fazer envio de algumas informações relativas à segurança e saúde do trabalhador. Então nós temos hoje 3 eventos, né? Agora entrou também a questão do exame toxicológico, mas a gente tem o S2210, né? Que diz respeito à comunicação de acidente de trabalho.
que é um evento que só é enviado quando acontece um acidente de trabalho com um colaborador. Nós temos o S2220, que é a questão do atestado de saúde ocupacional, né, do ASO, que os colaboradores, quando são admitidos nas empresas, eles realizam esses exames, né, admissional, periódico, né, de retorno ao trabalho, mudança de risco demissional. E tem o S2240 também, que é relativo às informações ambientais, né, quais são os riscos que o colaborador está exposto. Então, isso deu uma alavancada, assim, deu uma evidenciada, né, na profissão. Mas é uma profissão, assim, tem empresas que elas são obrigadas a contratar o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho. Existe um serviço, né, que é uma norma também do Ministério do Trabalho, que é a NR4, trata do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SESMIT. Então, a depender da quantidade de funcionários e do grau de risco da empresa, ela é obrigada a contratar um colaborador, ou técnico de segurança do trabalho, ou engenheiro, ou médico, vai depender da complexidade, né, de risco que ela está expondo os colaboradores. Então, a gente tem, por exemplo, empresas com grau de risco 4, a partir de 50 colaboradores, ela já é obrigada a contratar um técnico de segurança do trabalho. Entendeu? Então, esse monitoramento quem faz é o Ministério do Trabalho. Isso, né? Perfeito. E tem as pessoas que fazem essa fiscalização das empresas, né? Perfeito. E se caso o auditor fiscal do trabalho, o auditor ele notifique que o empresário ele não está cumprindo essas normas, ele vai ser notificado e vai ser multado, é isso? Perfeito, perfeito. Existem programas que são obrigatórios, né? Hoje em dia, a legislação ela traz um tratamento diferenciado. Por exemplo, empresas de grau de risco 1 e 2, né? Que seja microempresa, um microempreendedor individual ou uma empresa de pequeno porte, que não tenha risco físico, químico e biológico, ela é dispensada, né, de elaborar o PGR. Então, existe esse tratamento diferenciado. Até um tempo atrás existia o PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né, que está lá na NR9. E toda empresa era obrigada, que tivesse colaborador seletista, né, a partir de um colaborador, ela já era obrigada a ter. Hoje em dia tem essa diferença. Existe uma declaração de inexistência de risco que isenta a empresa de emitir esse documento. Mas aí as empresas são obrigadas a proteger o trabalhador. Não é porque ela não tem um documento que ela não vai proteger esse colaborador. A segurança do trabalho ela é muito importante porque ela trabalha com antecipação de risco, né? A gente tem que se antecipar, a gente tem que prevenir situações de risco para o colaborador. A gente não pode deixar o acidente acontecer para a partir daí tomar alguma medida. Entendi. Então, é importante por conta disso, né? Ô Vinícius, e qual a importância da CIPA dentro da instituição, da organização? Boa pergunta. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, né? Que hoje houve uma atualização que ela trata também da questão do assédio, né? Nos ambientes de trabalho. A CIPA, como o nome já diz, é uma comissão, um grupo, né? De colaboradores de dentro da empresa que eles vão trabalhar identificando situações de risco, né? Eles se reúnem mensalmente, tem reuniões ordinárias. Quando acontece um acidente, eles fazem a investigação, emitem um relatório e eles têm uma reunião extraordinária, né? Que é uma coisa típica. Mas a CIPA é muito importante nisso, né? De mapear situações de risco, trabalha junto com os profissionais de segurança também, eles passam por uma capacitação. Até um tempo atrás, existia uma carga horária mínima de 20 horas, né, para os membros da CIPA. Hoje existe uma diferença também, a depender do risco da empresa, do grau de risco. Então, empresas com grau de risco 1, elas oferecem um treinamento de carga horária mínima de 8 horas, grau de risco 2, carga horária mínima de 12 horas, grau de risco 3, carga horária mínima de 16 horas e grau de risco 4, carga horária mínima de 24 horas. De 20 horas. 20 horas, né? A CIPA, ela realiza também anualmente a CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. É um momento importante para os colaboradores, né, se aproximarem mais e falar sobre segurança. Sobre essa questão que você falou aí do momento, né? Tem o mês da segurança do trabalho, né? Qual é o mês da segurança do trabalho? Isso. No mês de abril é comemorado o Abril Verde, que é um mês em memória às vítimas de acidente de trabalho. Aí, nesse mês, a gente faz campanhas mais intensamente, né, voltado para a proteção do trabalhador. Entendi. A gente sabe, André, que o acidente do trabalho ele nunca não é bom para nenhuma das partes, né? Nem para o trabalhador, nem para o empregado, nem para o empregador, nem para o empregado, nem para o serviço público também. A gente sabe que quando acontece um acidente de trabalho, aquele colaborador ele pode ocupar um leito, né, de um hospital. Então, por um acidente que poderia ter sido evitado, né? Poderia ter sido oferecida uma proteção para esse colaborador. E aí ele ocupa um leito de um hospital, o empregador, a imagem da empresa é abalada também. Isso. Ele tem que substituir aquele colaborador por outro, que não pode parar a produção também, né? Ele tem que arcar nos 15 primeiros dias com as despesas daquele colaborador
E o empregado também, né? A gente vê hoje em dia a dificuldade de se marcar uma perícia nos órgãos públicos aí da Previdência, né? Já vi casos de colaborador passar mais de um ano para poder ser assistido, né, pelo órgão público, e nesse período ele tem que se virar, infelizmente. Bem complicado, né? Isso. Quando o colaborador ele cai numa situação dessa, depois que passa o período da empresa, ele vai para o INSS, aí fica mais complicado. Tem um ponto muito importante hoje também, que a gente deve levar em consideração, é que o governo federal, através da Previdência Social, ele entra com ações regressivas, né? São ações que o INSS ele entra contra a empresa, se for comprovado que ela foi negligente, né, na proteção daquele colaborador ali. Então ele já entra com a ação, e quem vai arcar com aquele auxílio acidente, né, com aquele auxílio doença, o que seja, é o empregador. Empregador, né? Isso. Eu lembro que há alguns anos, eu fazendo uma pesquisa, se falava do auxílio acidente, né? Isso. E o acidentário, né? Não tinha essa questão, que é do trajeto que você vem de casa para o trabalho, né? Quando você tem um acidente de trabalho e o acidente acidentário, né? A lei 8.112, de 91, ela trata disso, né? Ela equipara a doença profissional, a doença do trabalho, o acidente de trajeto ao acidente de trabalho. Existe essa equiparação aí. Ainda é coberto, né? Isso, então, se caso o colaborador ele está na empresa e ele vai para casa, ou ele vem de casa... De casa para o trabalho, do trabalho para casa. Agora, se ele sair dessa rota, já não se caracteriza, né? Perfeito. É feita uma investigação, né? Todo acidente de trabalho é feita uma investigação para entender a causa do acidente, para a gente poder tratar. Aí é feita essa investigação, se for comprovado que realmente existe esse nexo aí, né, de percurso, aí é caracterizado como acidente de trajeto. A gente está falando de segurança do trabalho, mas a gente também está falando de saúde, né? Perfeito. Porque também tem os programas de saúde, né? Que, como você falou, quando o colaborador ele vai entrar na empresa, ele faz os exames admissionais, né? Então aí já é um programa, né? Qual o nome desse programa que direciona? É o PCMSO, né? PCMSO, um programa que ele foi instituído pela NR7, né? Que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, é um documento que ele é elaborado pelo médico do trabalho, né? E ele vai determinar quais são os exames que o colaborador vai fazer de acordo com o risco que ele está exposto. Aproveitar até a oportunidade, né? Mandar um beijo para minha mulher, que é médica do trabalho também, trabalha junto comigo. Um abraço, né? E, inclusive, está dando plantão agora, está trabalhando com vidas também, né? É isso aí. Elaine, um beijo. Elaine, um abraço aqui do podcast Professor André Galindo. Está convidada, né? Outro momento está aqui com a gente também, para a gente falar um pouquinho da saúde, né? Perfeito. O nosso parceiro Vinícius está falando da segurança, da atuação na segurança, e vamos chamar a Elaine aqui para ela falar da saúde. A Elaine, ela está trazendo um trabalho bem bacana aqui, ela é psiquiatra, né? Está tentando trazer aqui para Arapiraca também algumas novidades desse mercado aí, que a gente sabe que a questão de cabeça pesa muito hoje, né? A questão de colaboradores que têm adoecido, tem uma série de síndromes hoje em dia aí, né, pelo excesso de trabalho, né, pelo estresse que é causado. Eu costumo até dizer, fui professor durante um tempo, para os meus alunos, que hoje em dia a gente tem que saber gerir o nosso estresse, né? Porque o estresse está no nosso dia a dia, sei lá, no trânsito, está nas nossas contas, né, no nosso tempo, né, nas nossas relações conflituosas ali, que sempre vai existir isso. Então eu costumo dizer para os meus alunos sempre isso. Muita gente estressada, né? Verdade. É como a gente fala, quando a gente encontra alguém estressado, tem que contar até 10, né? Porque 2 estressados gera uma situação muito... O mal do século, muito né? complicada, né? Mandando mais uma vez um abraço para os nossos colaboradores, né? Os nossos patrocinadores, dando continuidade, porque eu falei em alguns. Vamos ver aqui quem vai entrar aí na tela para a gente dar um abraço para eles. Motopeça Dois Irmãos, do nosso amigo Jefferson e Jonathan, lá de Geraldo Pociano. Michel Motodeteio, sua lavagem personalizada, do jeito que você nunca viu, nosso parceiro Michel. Pioneiro Escapamentos, Edvan Alves, representante em Alagoas, pensou em escapamento para o seu veículo, é com a Pioneiro Motopeças, ou Escape Pioneiros. O Wilson Motopeças, a loja do amigo motociclista, e Lincoln Motoservice, serviços especializados, Doce Café, sua conveniência no Posto Blue, na L220, e o nosso parceiro Iago, da I9 Motos, um grande abraço para o nosso parceiro Iago. Falei já do Osmar, um grande abraço. Edivan, um grande abraço, viu, Edivan? Da Pioneiro Escapamentos. O melhor de Alagoas, né? Deixa a referência do nosso parceiro Edivan. Bacana. Né? Vinícius, qual o perfil das empresas que são... Você falou que elas são obrigadas, né? Mas aí você falou que a partir de 50 colaboradores,
Essas empresas elas já são obrigadas Existe um dimensionamento, né, para isso. A cultura da segurança do trabalho na nossa região aqui, ela não é uma cultura forte ainda, né? É uma luta que a gente tem diariamente aí, né? São conflitos. Você imagina, às vezes a gente chega numa empresa que tem um colaborador que está 15, 20 anos lá, nunca utilizou um EPI, né, que é uma das medidas de proteção. Claro que existe uma hierarquia antes de chegar no EPI, a última medida de proteção do colaborador. Você imagina o conflito que é gerado nesse momento, né? O poder de persuasão que a gente tem que ter para convencê-lo da importância do uso de um equipamento, de um capacete, que às vezes o cara diz que incomoda, que nunca usou aquilo, que nunca sofreu um acidente. Então, o colaborador que tem essa maturidade, às vezes esse tempo, na verdade, né, essa experiência, ele se recusa a utilizar o equipamento, né? E aí a gente tem que ter um trabalho muito forte nesse sentido. O perfil das empresas hoje que enxergam muito essa questão da segurança do trabalho é empresas de médio e grande porte. Médio e grande porte. Isso. Né? Até pela questão de quantidade de funcionários, colaboradores, né? Perfeito. Mas assim, como eu te falei, né, desde uma loja, uma oficina de motocicleta, como a maioria dos seus patrocinadores aqui, né, vai existir o risco. Né? Tem contato com agentes químicos ali, eles usam graxa, né? Usam às vezes diesel para fazer a limpeza de uma peça. Então tem a questão ergonômica também. Isso. A segurança do trabalho, ela está em tudo na nossa vida. Ela está presente em tudo, até na segurança dentro da nossa casa, né? Em determinados ambientes. Então, numa oficina não é diferente também. Às vezes é uma oficina de pequeno porte, com 1, 2 funcionários, mas eles têm a utilização de agentes químicos ali, às vezes tem ruído, né? Alguma máquina que gera esse ruído. Isso. A questão ergonômica também, a possibilidade de um acidente, né? Então a gente tem que se antecipar a todas essas situações para evitar que ocorra um acidente. Não quer dizer porque não é uma empresa de grande porte que tem que descuidar, né? Isso. Porque a qualquer momento, a qualquer lugar, você pode ter um acidente, né? Perfeito. E principalmente quando você está movimentando ali, né? Da empresa, é importante esse pensamento, esse sentimento de cuidado, né? De se antecipar situações. É muito importante esse nosso bate-papo, porque as pessoas que não conheciam a segurança do trabalho, né? Que não davam essa importância hoje, a partir do nosso papo aqui, da nossa comunicação, as pessoas vão saber a importância desse assunto que é a segurança do trabalho. Né? Perfeito. Então está sendo muito proveitoso aqui esse bate-papo da gente. Dando continuidade, aí hoje as empresas buscam com seus colaboradores fazer com que eles tenham essa conscientização. Né? Hoje, qual é o treinamento mais solicitado que você executa nas empresas hoje? Por exemplo, o camarada que ele trabalha com rede elétrica, né? Isso. Ele tem que passar por um treinamento. Que treinamento é esse, parceiro? Como eu te falei, nós temos hoje 38 novos regulamentadores do Ministério do Trabalho, né? Elas foram criadas lá em 1978. Sempre está passando, né? Isso, sempre está passando por alguma atualização também. E aí existem diversos treinamentos, né? Esse que você deu exemplo, por exemplo, o colaborador que está inserido, né, próximo do sistema elétrico de potência ali de redes elétricas, ele passa por um treinamento de NR10. Né? Existe, né, o básico, né, de carga horária mínima de 40 horas, tem o CEP também, que é para trabalhar no serviço elétrico de potência, e aí a gente vai ter na CIPA aqueles treinamentos que eu citei para você, com carga horária que varia mínima de 8 a 20 horas, né? A gente vai ter NR35, que é para quem trabalha acima de 2 metros de altura, também, 33, NR18, hoje em dia é bacana porque a norma ela fala de uma integração que o colaborador tem que passar também, isso foi uma inovação com a atualização da NR1, então muito importante. Então existe uma infinidade de treinamentos aí, a depender da área, né, do setor da economia. Ô Vinícius, e o colaborador? Qual o cuidado que o colaborador tem que ter com o EPI que ele utiliza, né? Isso. Qual o cuidado Às que ele vezes tem que ter? a gente pensa que só o empregador ele tem obrigações, né? Mas nós, enquanto empregado, também temos obrigações. Então, a guarda, uso e conservação do equipamento é a responsabilidade do empregado, né? O empregador ele é obrigado a comprar, adquirir o equipamento de acordo com o risco que o colaborador está exposto, né? Ele precisa registrar o uso através daquelas fichas de entrega e registro de EPI, ele precisa treinar esse colaborador, ele precisa fiscalizar a utilização desse equipamento também, isso o empregador. Já o empregado ele precisa cumprir, né, utilizar o equipamento apenas para a finalidade que se destina. Passei por situações já assim que a gente acha absurdo, né? Você citou o capacete do motociclista. Tem um capacete que é utilizado na construção civil também. Eu já vi casos do colaborador tirar aquela carneira ali e colocar o alimento. Então, o capacete ele não serve para
prato. Ele serve, né, para proteger a sua cabeça. Está usando ali como então, assim, o colaborador ele precisa utilizar o equipamento para a finalidade que se destina. Às vezes a gente vê um colaborador com protetor auricular, né, que não foi colocado da maneira correta. Então é importante que ele tenha essa percepção também. O equipamento só vai ser eficaz se ele utilizar para o devido fim, né? Porque a gente sabe que tem situações que é de curto prazo, Perfeito. Tem situações que é de longo prazo, né? Então, por exemplo, não usar o protetor a longo prazo, isso pode trazer uma consequência para a saúde do colaborador, né? Às vezes a gente pensa que o ruído, né, o barulho que a gente encontra nos ambientes de trabalho, ele pode causar apenas surdez, mas ele pode desencadear uma série de patologias no colaborador também. Até taquicardia, para você ter ideia, né, é causado também. Tem a questão da perca auditiva, né, que é o que a gente mais pensa, mas também ele desencadeia outras patologias. Interessante, né? Uma coisa puxa a outra, né? Tem substância química que é considerada autotóxica, que ela pode causar surdez também. Você vê como é, né? É porque a gente, assim, quando vai para a parte da segurança do trabalho, né, a gente divide os riscos em três, né? Que é o químico, o físico e o biológico, né? Isso. Na verdade, assim, existem dois grupos de risco. Tem os riscos ambientais, que é físico, químico e biológico, e tem os riscos ocupacionais, que é físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente também. Entendi. Aí direciona cada colaborador, né, para a sua atuação. Mais uma vez, um abraço para os nossos patrocinadores, os patrocinadores do podcast do professor André Galindo, que estão conosco aqui. Michel Motodeteio, sua lavagem personalizada. Doce Café Conveniência, do nosso parceiro Pedro Henrique. Wilson Motopeças, a loja do amigo motociclista. Motopeça Dois Irmãos, do nosso parceiro Jefferson e Jonathan, lá de Giraldo Pociano. Pizzaria A Família, a melhor pizza do bairro Planalto. Osmar Motopeças, a maior loja do bairro Batingas, com serviço de leve e trás. Universo Transformar, transformando vidas através da educação e treinando líderes há mais de 12 anos. Universidade Anhanguera, Polo Taquarana, com cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogos, licenciatura e bacharelado. Tem mais parceiros aqui conosco também. Pioneiro Escapamentos, do nosso parceiro Edivan Alves, representante aqui em Alagoas. Pensou em escapamento para o seu veículo, com a Pioneiro. Lincoln Motoservice, o seu serviço especializado com equipamentos de primeira linha. Então são esses nossos parceiros aqui que estão conosco no podcast. Bacana. Do professor Muita gente, né, professor? E estamos esperando mais gente aqui para estar conosco, né, Vinícius? É isso aí. O projeto apenas está começando, né? O projeto apenas está começando. Vamos... Eu tive a oportunidade de assistir o podcast também do Michel. Gostei demais. Assim, que história bacana, né, bicho? Ele contando que vem clientes de fora, de Recife, você vê, vem da capital, né? Para Arapiraca, da capital do estado de Pernambuco para Arapiraca, né? Anda fica hospedado, né? Fica hospedado para ter acesso a esse trabalho que está sendo muito bacana ele também. Faz um trabalho de excelência mesmo. É um cara super competente, nosso parceiro Michel. Um grande abraço para o Michel. Vinícius, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, né? Aí eu pergunto aqui a você. Presença aqui. Quando o colaborador ele passa pelaquela fase de treinamento, né? Que ele passa pelo NR, como você falou, das normas regulamentares, né? E ele deixa de descumprir o que a empresa determinou. Ele pode sofrer alguma penalidade? Como vai ocorrer isso aí, essa situação? A legislação ela prevê isso também, André. A legislação ela fala como a gente deve sensibilizar esse colaborador, né? Como eu te falei, a empresa ela investe no empregado, ela tem as obrigações, mas o empregado também tem que cumprir. Então, geralmente, quando a gente identifica alguma situação que o colaborador se coloca, deixa de utilizar um EPI, por exemplo, a gente pode adverti-lo verbalmente, né? Após a advertência verbal, se o colaborador reincidir, a gente pode dar uma advertência por escrito. Caso esse colaborador reincida, a gente pode dar uma advertência que seria uma suspensão. Né? Com desconto no salário, inclusive. Que é para doer no bolso, né? Isso. E caso esse colaborador ele reincida insista, né, nesse descuido aí, ele pode ser demitido por justa causa. A legislação ela prevê isso também. Eu lembro que houve um ano que foi determinado que o pessoal que trabalhava com combustíveis, né? Sim. Eles deveriam utilizar aquelas máscaras, né?
aquelas máscaras respiratórias, né? Porque assim, a legislação ela prevê isso também, né? Existe uma norma NR20 que ela trata de líquidos inflamáveis e combustíveis. E aí ela diz que, e não nessa norma, mas na lei, ela fala que o uso de máscara é necessário apenas para quem faz o recebimento do combustível. Quando o caminhão-tanque ele chega no posto de combustível, né, o colaborador ele tem toda uma proteção diferente do frentista que está no abastecimento. Isso. Então tem um procedimento, o motorista do caminhão encosta lá, né, estaciona, então aquele caminhão ele é aterrado também, né, ali tem um cabo lá que ele leva um baldezinho também para recolher o excesso de combustível ali. O colaborador sobe no caminhão, ele tem que ter um treinamento de trabalho em altura, né, NR35, que dá mais de 2 metros ali. Então ele faz a medição do nível do combustível. Lá em cima aí eles têm que utilizar uma máscara panorâmica, que a gente chama. São vários processos ali envolvidos, né? Isso. Porque a segurança do trabalho, ela mapeia todos os processos dentro da empresa, né? E aí a gente cria procedimentos, a gente cria meios de se antecipar a situações que possam levar aquele colaborador a sofrer um acidente. Quando acontece um acidente de trabalho, é como eu te falei, a gente não procura culpado, a gente procura saber qual foi a causa daquele acidente para poder, a partir daí, a gente determinar quais são as medidas necessárias para evitar que aquilo aconteça novamente. Aí eu pergunto a você assim, o que são atos inseguros? Né? Isso. Existem 2 tipos de situações. Tem o ato inseguro, né, que é quando o colaborador ele foi treinado, né, ele recebeu o equipamento e, mesmo assim, ele insiste em descumprir o que ele foi orientado ali. Então, isso seria um ato seguro. Então, ele deixou de usar um equipamento, um cinto de segurança, vai subir numa estrutura, num poste, por exemplo, né? Sem o equipamento, então isso é um ato seguro. Ele está se colocando numa situação de insegurança. Já a condição insegura de trabalho é quando a empresa ela deixa de proteger o trabalhador dela. Então, ela deixa de investir no treinamento, ela deixa de comprar um equipamento adequado, entendeu? Existem essas 2 situações aí. Então, tem a condição insegura e o ato seguro. E o ato seguro, né? Isso. Um parte da empresa e outro parte do colaborador, perfeito, né? Perfeito. Então, a gente vê muito que ocorre, né? A gente trabalha sempre com o objetivo de minimizar riscos, sobre a questão dos acidentes, o que mais é frequente ocorrer dentro das empresas assim? Eu tive a oportunidade essa semana de fazer um trabalho, né, com alguns parceiros, né, técnicos. A gente estava falando da NR32, que trata de segurança e saúde e serviço de saúde. Segurança e saúde do trabalho em serviços de saúde. E aí, a saúde hoje é uma das áreas que mais registram acidentes de trabalho no Brasil, né? Tem a questão do comércio também, né, de serviços, também registra muito acidente de trabalho. Mas a saúde, ela hoje, principalmente depois dessa pandemia aí, teve muitos casos, né, de profissionais de saúde se acidentando. Então, acidentes com pérfuro cortantes é muito comum de acontecer, né, em ambientes hospitalares. Então, com construção civil, né? Também. Construção civil, vergalhões, né? Isso. Vergalhões, serras, né? Tudo isso, esse material de corte. Então, houve pra você ter ideia, a gente começou o nosso bate-papo aqui às 19h30, né? A cada 47 segundos ocorre um acidente de trabalho no Brasil. É muito rápido. Ano passado, a gente teve um registro do E-Social de 2.888 mortes. Caramba. Então, assim, são números altos, né? A gente fica chocado quando vê esse tipo de informação. Você falou aqui, meu parceiro, sobre a questão da sua esposa, que ela trabalha com a parte psicológica, né, tal. Isso. Sobre a questão do dia a dia do trabalhador. Um trabalhador ele sendo exposto a uma atividade com um equipamento descalibrado, um equipamento que não está mais em condições de uso, e ele é obrigado a trabalhar com esse equipamento. Como é que ele faz para ele poder notificar isso? Porque, assim, só dando continuidade para você passar isso para a gente, porque muitas vezes o colaborador ele está em uma empresa e ele está com uma ferramenta que já não está em uso, mas ele tem medo de perder o emprego se ele notificar aquilo, né? Isso, então, assim, a gente às vezes acha assim, que a empresa, por ela ser maior do que o colaborador ele acha que ele não vai ter um respaldo de chegar e falar para a empresa para que ela corrija aquilo, né? Ele fica com medo de ser chamado a atenção porque tocou naquele ponto. A lei, ela prevê também o direito de recusa, né? Só que é como você falou, o colaborador ele sempre vai ficar com receio. Poxa, se eu me recusar a fazer determinada atividade, eu posso ser demitido, né? Eu parto sempre do pressuposto que uma conversa ela pode resolver qualquer situação, né? Eu fui educado dessa maneira pelo meu pai. Ele disse, meu filho, a educação cabe em todo lugar. E uma boa conversa ela resolve qualquer situação. Então eu acredito assim, a gente usar o nosso poder, né, de convencimento
para chegar para o empregador e mostrar a necessidade de uma troca, de uma adequação daquele equipamento ali. Nem sempre vai ser possível, né? Aquela questão da hierarquia que eu falei para você, né, na proteção do trabalhador, existem medidas de engenharia, medidas de proteção coletiva e medidas de proteção individual. Medidas administrativas também existem. Então, às vezes, o colaborador está num ambiente ruidoso, né? Tem muita zoada ali naquele ambiente, e a norma ela diz, eu posso trocar essa máquina aqui, por exemplo. Só que às vezes é uma máquina muito cara, né? A máquina de fora do Brasil. O cara não vai querer fazer essa substituição. Os colaboradores já estão capacitados a operar aquele equipamento. Então, quando você troca um equipamento desse, existe toda uma situação que deve ser trabalhada, né? Tem que treinar aquele colaborador, isso leva tempo, né? E o custo. Aí nem sempre isso é possível. Então, depois disso, a gente tem a questão da proteção coletiva. Eu poderia enclausurar. Isso aqui é uma máquina, ela gera ruído, eu posso enclausurar, colocar uma barreira de proteção aqui. Evitar que o ruído gerado por essa máquina ele chegue no ambiente, né? Isso seria outra maneira. E, por último, seria a questão da proteção individual mesmo, né? Que é a utilização do protetor auricular, nesse caso. Seria o último recurso, né? Isso, o último recurso da proteção do trabalhador. Proteção, né? A gente vê, muitas vezes, acontecer o inverso, né? As empresas elas preferem adotar a utilização do equipamento de proteção individual do que seguir essa hierarquia, essa dificuldade. Né? Por conta de todo o custo, né? Perfeito. E aí o pessoal que trabalha com radiologia, né? Com radiação. Perfeito. Como é que... Existe a questão da engenharia, que trabalha a estrutura, né? As paredes. E existe a questão do dosímetro. Tem um dosímetro que é colocado aqui no colaborador e acompanha mensalmente. São gerados relatórios. Esse dosímetro é enviado para o laboratório. São gerados relatórios para ver se houve algum impacto daquela exposição ao trabalhador. Trabalhador, né? Isso, perfeito. Aí já entra para a parte da saúde, né? Isso. Lá nos programas Isso. médicos, Tem uma né? carga horária máxima que o colaborador pode se expor, né, semanalmente. Então, existe também todo um arcabouço de proteção desse colaborador. Ele entra no INSS antes do que os outros, né? Tem aposentadoria especial, né? Aposentadoria especial tem um documento da Previdência que chama Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Ele é a base para a emissão do PPP, que é o Perfil Profissional Gráfico Previdenciário. Então, um certo tempo atrás, isso era emitido para quem se expunha a alguma situação especial de trabalho. Hoje em dia, não. Todo colaborador é emitido um PPP. A gente tem, inclusive, como acessado o nosso celular. O colaborador ele tem uma carteira assinada ali, né, regido pela CLT. Então, ele pode ir lá no site do INSS e verificar o PPP, que é o Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, que nada mais é do que o histórico de exposição a riscos do colaborador ali, né? Histórico de vida laboral dele. E aí, a aposentadoria especial ela pode ser em 15, 20 ou 25 anos. Então, esse laudo, que é feito pelo engenheiro ou pelo médico, é quem vai determinar se esse colaborador está exposto a uma condição especial. Entendi. Aí, falando sobre ainda nessa mesma linha aí de saúde, né? Muita gente, assim, não sabe de alguns direitos que você tem como colaborador quando você trabalha em um setor de risco, né? Que pode comprometer a saúde. Que é a insalubridade e periculosidade. Né? Explica pra gente aí, parceiro. Insalubridade é como o nome já diz, né? É um ambiente sem saúde, né? Então aí pode ser um ruído elevado, pode ser uma situação de calor, né? Gerado por uma fonte artificial, pode ser uma exposição à umidade, pressões anormais, pode ser um agente químico que o colaborador esteja exposto, uma oficina, por exemplo, utilização de graxa, né? Já a periculosidade, ela trata de quem trabalha com eletricidade, com segurança pessoal ou patrimonial, com líquidos inflamáveis e combustíveis, com explosivos, com radiação ionizante. Né? Até um tempo atrás, o motociclista também tinha direito, hoje em dia ele já não tem. Já não tem, né? Isso. Aí, e a condição de periculosidade já é o risco de você perder a vida ali, né? Essa contribuição ela é de acordo com o salário, né? Veja bem, a insalubridade é incidente sempre sobre o salário mínimo. Então, ela pode ser de 10%, 20% ou 40%, né? Grau mínimo, médio e máximo. Já a periculosidade, ela incide sobre o salário base. Então, ela é 30% do salário base. 30%. Né? Entendeu? Isso. Então, porque assim, quem trabalha com área, né, mais perigosa, né? Aí recebe um valor maior por conta do perigo, né? É complicado demais essa questão assim de salubridade, porque a gente sabe que tem empresas ainda que não acatam a ordem, né? O ideal é que o colaborador ele nunca se exponha a um ambiente insalubre. Isso nunca é bom. Às vezes as pessoas pensam que insalubridade é um adicional, é uma gratificação, mas não é.
né? É um suporte, é um adicional que a empresa paga para você cuidar da sua saúde, você ter esse monitoramento, esse acompanhamento. Entendeu? Quando a gente fala de saúde também, aqueles exames que eu te falei, é uma maneira de eu monitorar o colaborador, né? Existem maneiras de monitorar a saúde e a segurança. Então, a segurança, por exemplo, um agente químico que o colaborador está exposto, uma poeira, que seja. Então, eu vou criar uma metodologia para, anualmente, de 2 em 2 anos, a depender dessa exposição, eu medir essa poeira que o colaborador está exposto, né? E os ASOS também, a depender da função, do risco que você está exposto, ele vai monitorar a sua saúde periodicamente também. O Ministério da Saúde, ele faz esse acompanhamento com o Ministério do Trabalho ou não? Não, ou eu a desconheço. saúde diretamente do trabalho, né? É a gestão de saúde dentro do Ministério do Trabalho, né? Isso, perfeito. Você me falando essa questão aí de graxa e tudo, eu lembrei de um meme que tem na internet, não lembro onde, que é o camarada, ele saindo da oficina e ele tá mastigando um pão. Sim. E a mão dele completamente cheia de graxa. E ele comendo aquele pão ali, e olhando ali aquela situação. Eu digo, meu irmão, ali, o risco que aquele camarada está correndo ali, né? Um risco biológico ali de contrair um problema de saúde, né? Então a gente vê muito isso em oficinas, né? De moto, de carro, de oficina voltada para serviço. Hoje em dia, graças a Deus, está mudando muito essa questão da imagem, né? Do mecânico. Hoje em dia a gente tem a oportunidade de chegar em oficinas aqui na nossa cidade mesmo, inclusive de alguns de seus patrocinadores, que o mecânico ele oferece um certo conforto, tem uma sala de espera, né? A gente chega lá, o mecânico ele está bem vestido, né? Utilizando os equipamentos também. Isso muda até a visão do cliente, né? Poxa, ambiente bacana aqui, né? Eu vou deixar minha moto sendo bem cuidada ali. Às vezes o Michel tá vendo que ele mexe muito com moto de alta cilindrada, né? Então são motos com valor agregado muito alto. Então, é importante que tenha essa recepção, né, para o cliente se sentir bem e sentir que o patrimônio dele está sendo bem cuidado também. Aí quem for lá no Michel Moto Detail, vai ver que ele utiliza os EPIs, né? Ele está lá trabalhando com os EPIs, com máscara, com avental, né, de luva. É importante. Então, o nosso parceiro está cumprindo aí as diretrizes que têm que ser executadas na segurança do trabalho, né? Verdade. Então, assim, hoje a gente vê que por conta de profissionais como você e por conta também da mídia, da divulgação, a gente já vê a diminuição desses incidentes, né? Desses acidentes, desses atos que eram cometidos antes sem nenhuma informação, né? Isso. Então a gente está na era da informação. Hoje em dia, assim, também bastante. A gente passou por um período de pandemia, né, André? Um período muito triste, a gente viu muitas vidas ceifadas aí, né? Por essa pandemia lá desde 2020, né? A gente passou por essa situação e assim, a gente criou bons hábitos naquela época, né? De higiene. A gente chegava numa loja, procurava álcool gel ali, higienizava as mãos, protegia com máscaras. E eu digo, poxa, a pandemia ela vai deixar uma herança boa, pelo menos, que é essa proteção. Eu não via ninguém falar de proteção, assim, tem gente que não sabia o que era um EPI antes da pandemia. E depois eu digo, não, vai ser bacana porque o pessoal vai se cuidar mais. Aí a gente viu que todo mundo relaxou já, né? Eu entrava, era aquela loucura de procurar um álcool gel, higienizar as mãos, né? Evitar ficar muito próximo de pessoas ali. E hoje em dia ninguém tá nem aí. Parece que não passamos por esse momento. A gente tem muito esse problema de esquecer das coisas, né? Essa questão é como eu digo, a segurança do trabalho está em tudo, né? Essa questão da pandemia mostrou isso também. E aí, profissionais da saúde, eu vi muitos profissionais morrerem, né? Ali cuidando de vidas, né? Se expondo a situações de risco elevadíssimas ali. E às vezes você vê um empresário, ele expor o patrimônio maior dele, né? A gente teve casos aqui em Arapiraca de empresas que pegaram fogo. Às vezes o cara tem um preventivo, como a gente está vendo ali, um extintor, mas não sabe como utilizar. Não sabe em que equipamento eu vou utilizar um extintor, né? Então, e o extintor ele só combate o princípio do incêndio. Quando o fogo se estabelece, também, né? Quando o fogo se estabelece, já era. Então, às vezes, a falta de planejamento de uma atividade, você compromete todo o seu patrimônio, né? Famílias ali também que vivem daquela empresa acabam se comprometendo. Então, a gente vira e mexe vê algum caso desse. Às vezes a empresa começa pequena, né? E aí começa a crescer. Não chama um profissional que entende de eletricidade, que entende de hidráulica, né, de alvenaria, de estrutura, e aí acaba comprometendo todo aquele patrimônio. A gente vê casos, muitas vezes, de princípio de incêndio causado por um curto-circuito. Então, às vezes, você tem uma máquina, começou a sua empresa com essa máquina aqui, sua empresa foi crescendo, você comprou outra, aí comprou outra, o seu sistema não estava dimensionado para aquilo, acaba sobrecarregando seu sistema e coloca todo o seu patrimônio
causa um Dá em superaquecimento, né? Perfeito, E aí vai tudo, como se diz, por água abaixo, né? perfeito. Por falta de um descuido, por falta de um conhecimento, né? E por falta também de responsabilidade. Eu digo que é cada um no seu quadrado, né? É. Procura um médico para cuidar da saúde, um engenheiro de segurança para cuidar da segurança, o professor para ensinar, o pedreiro para construir, né? O eletricista para projetar o sistema elétrico, então cada um no seu quadrado. Não dá certo querer fazer tudo, né? É, Não pagar, né? verdade. Porque a gente tem que ter as pessoas capacitadas, como você falou. Então a empresa ela tem que ter realmente essa preocupação de treinar os seus colaboradores e também de determinar ali as suas como é que eu posso definir? Suas regras para que o colaborador, Suas medidas, suas né, de medidas, proteção, né? Posso ser melhor definido. Suas medidas para que o colaborador execute. Né? Perfeito, perfeito. Porque senão, a gente sabe que, como a gente falou, está falando aqui desde o início, a maioria das pessoas elas só fazem quando elas são punidas, né? Perfeito. Ou então quando elas são intimidadas. Não é espontâneo. Né? Eu lembro que no tempo que eu tinha oficina, aí eu sempre executei o 5S dentro da oficina. Um programa japonês, né? Que é o programa de melhoria contínua. Isso, perfeito. Então, quando alguns colaboradores iam trabalhar comigo, que sujava, eu limpa. Não, e assim, é bacana esse exemplo que você deu. Eu lembro muito da Copa do Mundo do Japão. Né? A disciplina, a organização. Os caras terminavam o jogo, ele pegava a mochilinha aqui debaixo da cadeira, já recolhia, né, o lixo que tinha ali que outras pessoas deixaram. Isso. E assim, a disciplina e a organização deles é fantástica. Né? Assim. Bem diferenciado, com esse cuidado, né? Com essa responsabilidade no seu ambiente ali. Né? Então, eles Perfeito. trazem isso na sua cultura, né? Infelizmente, a gente vai demorar um pouco para a gente conseguir ter essa mentalidade que a gente tem que ter tudo organizado para que não cause um acidente. Perfeito. E para que o serviço consiga fluir da melhor maneira possível, né? Então, Isso. quando a gente conseguir chegar nesse estágio, aí a gente vai ser um povo bem melhor. Verdade. Vai deixar de causar vários acidentes, né? Então, por irresponsabilidade, a gente fala que tem alguns pontos que podem causar um acidente, né? Você, melhor do que eu, pode falar para o pessoal aí, dentro da empresa, né? Então, por exemplo, o camarada foi para o show e vai trabalhar no outro dia de manhã, né? Então, isso vai causar uma fadiga. Isso pode causar um acidente, né? Já entra naquela questão dos atos inseguros, né? Sim. Então, tem alguns pontos que podem causar acidentes dentro do ambiente de trabalho. É como eu falei, toda atividade a gente deve entender quais são os processos de trabalho, né? O passo a passo mesmo. O que é que você faz quando chega na empresa? Eu faço isso, isso e isso. Então, se eu fizer isso aqui, qual é a consequência disso? Qual é o risco que eu estou me expondo? E aí a gente trabalha em cima dessas situações. O PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, né, que está lá no NR1 do Ministério do Trabalho, é um programa muito abrangente. Então, ele vai reconhecer riscos, né, avaliá-los e controlá-los. Né? Vai propor medidas de controle. Então, assim, é um programa magnífico que está aí para ajudar as empresas a proteger os seus colaboradores. Ele substitui o PPRA, né? Isso, perfeito. Então, aí ele já é um programa mais específico, né? Mais complexo, né? Do que o PPRA, né? Para ajudar as empresas aí a direcionar as medidas corretas. Então, esse bate-papo aqui, ele está sendo muito bom, porque, como a gente fala de acidentes, a gente fala de segurança, já vi muita situação, eu já vivi situações de, por exemplo, um camarada perder um dedo, né, ter um problema de vista. Tem a questão do uso de adornos, né, que a gente sempre orienta também, a depender do ambiente onde o colaborador esteja exposto ali, para evitar. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma situação, né, triste. Eu fui numa marcenaria e aí, quando chegou lá, eu, como sou da área de segurança, fui fazer um móvel, não tinha nada a ver. E aí eu perguntei, eu vi que o colaborador estava sem o dedo, eu imaginei que tinha sido um acidente de trabalho lá na própria marcenaria. Ele disse, não, eu fui pular de um carro, de uma caminhonete, de uma D20, e aí meu dedo prendeu. Lá eu pulei e o dedo ficou lá. Aí, triste, né, bicho? A gente vê esse tipo de situação, mas justamente por conta do uso de adornos. Né? Às vezes você está num parque fabril, né, numa planta lá de produção, com uma corrente, a corrente se engancha, vira e mexe, a gente vê algum acidente desse tipo. Né? Você está trabalhando com máquina, você não pode estar com cordões, com pulseiras. Na saúde você também não pode estar utilizando adornos, né? Então, assim,
é um ponto importante, porque isso pode ocasionar aí, né? Recentemente eu vi um vídeo do camarada, ele com uma bata, e ele trabalhando com a padaria, em padaria, e aquela máquina que mexe a massa, e a bata dele enganchou ali. Isso. Então ali estava bem ali exposto e teve contato ali com o equipamento, e ele quase passa por uma situação ali bem difícil. Então tem pontos que, como a gente fala, que o colaborador ele pode ele mesmo causar, né? Sim, sim. Então, assim... E a atenção, né, André, também. Assim, a atenção é fundamental em tudo que a gente faz. Então, às vezes, só o cuidado de você estar atento no que está fazendo já ali, né, elimina muito a possibilidade de acidente ali. O meu pai, ele não tem a ponta desses 3 dedos. E ele fala que quando ele era novo, tinha seus 18 anos, ele trabalhou numa fábrica de garrafa. E ele perdeu esses 3 dedos na fábrica de garrafa. Aí quando eu olho para a mão dele, eu vejo só a pontinha dos dedos assim. Então, assim, nada nesse tempo, nada de segurança do trabalho, né? Era zero. Então a gente via muito isso nas empresas antigamente. Né? Graças a Deus, assim, nesses últimos anos, a segurança do trabalho está muito em evidência, né? Essa necessidade que as empresas estão tendo de proteger o colaborador dele, que é o bem mais precioso da empresa hoje, né? Que faz ela crescer, é justamente os colaboradores. Os colaboradores. Então, graças a Deus, assim, está começando a mudar a mentalidade, né, das empresas. Que bom, né, meu irmão? Isso. Que bom que todas as empresas elas consigam se adequar a essas normas e elas consigam executar todos os procedimentos para que o bem maior que é a vida, ela não acabe, né? Perfeito. E que dê uma boa qualidade de vida para os seus colaboradores, porque você trabalhando num ambiente seguro, a qualidade de vida também ela fica melhor, você né? Se motiva mais, né? Também né? Sabe que tá tranquilo ali para executar suas atividades. Tranquilo. Então, nosso parceiro Vinícius Igor, engenheiro aqui em segurança do trabalho, passando para a gente aqui muitas dicas, né? Para quem não conhece a área de segurança do trabalho, com esse bate-papo da gente aqui, está passando muita informação que é muito bom aqui para todos nós entendermos a importância desse assunto, né? Isso. Mais uma vez, um abraço para os nossos colaboradores. Vamos lá. Para os nossos patrocinadores. Motopeça Dois Irmãos, lá de Giraldo Pociano, Jefferson e Jonathan. Michel Motodeteio, sua lavagem personalizada. Pioneiro Escapamentos, do nosso parceiro Edvan Alves, representante em Alagoas. Wilson Motopeças, a loja do amigo motociclista. Lincoln Motoservice, serviços especializados. Doce Café Conveniência, lá no Posto Blue, na L220. E 9 Motos, seu distribuidor em Arapiraca, do nosso parceiro Iago. Osmar Motopeças, a maior loja do bairro Batingas, com serviço de leve e trás. Pizzaria A Família, nosso parceiro Adriano, a melhor pizza do bairro Planalto. Universo Transformar, transformando vidas através da educação e treinando líderes há mais de 12 anos. Universidade Anhanguera, Polo Taquarana, concurso de graduação, pós-graduação, licenciatura, tecnólogos e bacharelado da nossa amiga Miquelane Rocha. Então são os nossos parceiros aqui do podcast Professor André Galindo. Muito bom o nosso papo, mas está chegando ao fim. Infelizmente, está chegando ao fim o bate-papo com o meu parceiro Vinícius, que traz aqui todas essas dicas, né, falando sobre a segurança do trabalho. Vinícius, eu queria que você falasse sobre a experiência de estar com a gente aqui no nosso podcast, suas considerações finais aqui para Bacana, André, como eu falei, assim, só parabenizar você pela iniciativa. Não é fácil, eu sei que não é fácil, né? Você empreender, né, nesse ramo aí de comunicação. É um ramo que grandes empresas se estabelecem, mas você está de parabéns. Obrigado. Você está levando o nome da nossa cidade de Arapiraca, né, para todo o país. Né? Quem sabe até pessoas fora desse país também. Logo, logo a gente vai estar vendo alguns relatos, né? nesse sentido aí. Mas parabéns, né? Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da segurança do trabalho, que é o que eu mais gosto na minha vida. Aproveitar a oportunidade também para mandar um abraço para minha família, né? Meu pai, seu José, dona Genilza, minha mãe, né? São minhas inspirações. Eu tenho 2 irmãs lindas também que eu amo, Larissa e Lorena. Uma está no Piauí, outra está em Maceió. Né? Minha mulher também, Elaine. E alguns amigos, né? Isso. Eu tenho a oportunidade hoje de conviver com profissionais fantásticos. Então tem o Alexandre, que é um dos meus chefes lá, né?
gerente técnico lá do SESI, nessa área aí de segurança e saúde do trabalhador na indústria. Então, um cara que inspira a gente, sou muito grato. A minha gerente, Tiana, também, né, que está sempre incentivando a gente a atender da melhor forma possível as empresas aí. E é isso, né? A gente está aqui à disposição, sempre que precisar, só é dar um grito. Meu irmão, né? quando eu estava planejando o podcast, a gente sempre conversava, né? Passava no corredor, não tinha essa amizade que a gente está construindo agora. Isso, perfeito. Mas a gente bateu, né? Teve aquela conexão. Isso. Eu digo, cara, um cara interessante para estar no podcast é o Vinícius. Obrigado. É um cara que vai agregar bastante para o nosso podcast. E realmente você agregou muito aqui com a gente, né? Muita coisa importante para a gente passou aqui para o pessoal. E assim, quero agradecer do coração a sua presença aqui. Obrigado, meu Obrigado. amigo. Deixa aí as suas redes sociais aí para o pessoal seguir você. Isso. Tem o meu Instagram, que é ENG, de engenheiro, né? .Vinícius Igoa. ENG.Vinícius Igoa. Só falar lá para a gente bater um papo, né? Ajudar aí no que for necessário. Então, estou finalizando aqui o nosso podcast e deixando para vocês aí o nosso Instagram, que é André J. Galindo. E para que vocês sigam no YouTube, Professor André Galindo, e continuem aí compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu like para fortalecer o nosso podcast. E conto com você no próximo encontro.